Fala galera, boa de treino! Meu nome é Wesley Oliveira, você está no meu canal e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre técnicas de avaliação do percentual de gordura. Será que se você avaliar uma mesma pessoa com técnicas diferentes, tais como bioimpedância, dobras cutâneas, equações de estimativa que usam medidas de circunferência com a medida abdominal, ou até mesmo o popular e conhecido IMC. Será que essas técnicas diferentes produzem resultados equivalentes na mesma pessoa? Ou será que cada uma delas dá um resultado? E qual técnica que eu devo confiar para saber se o resultado daquela avaliação realmente representa o percentual de gordura que eu tenho e está acompanhando isso dentro de um processo de treino ou de emagrecimento? Bom, se você deseja tirar essa dúvida e saber mais sobre esse assunto, acompanhe esse vídeo, fica aqui no meu canal e eu já peço também para você dar o seu like aqui nesse vídeo e também se inscrever no meu canal para ajudar a gente a crescer. Bom, para falar desse assunto, eu trouxe um artigo científico, tá aí a referência na tela, assim como na descrição desse vídeo, se você quiser ler ele na íntegra depois. E esse artigo ele fez justamente isso. Ele pegou um grupo de pessoas de diferentes faixas etárias, desde adultos jovens, meia-idade e idosos, avaliaram essas pessoas com diversas técnicas diferentes de estimativa do percentual de gordura e compararam os resultados, né, para ver o que aconteceu depois desse período de avaliação. Bom, já que a gente vai falar de técnicas de estimativa do percentual de gordura, é importante a gente rever um pouquinho, né, sobre como elas são feitas, né, da onde elas partem. Bom, se a gente for falar de técnicas de estimativa do percentual de gordura, em regra o que a gente vê, tanto personal trainer como médicos, nutricionistas, até mesmo fisioterapeutas que fazem essa estimativa, geralmente eles usam dois principais métodos. Um é a bioimpedância elétrica, que está aí representada por essa máquina aí da Embody 770. E o outro método são a medida de espessura das dobras cutâneas. Também dá para usar outras medidas, né? Você pode usar medidas de circunferência, como a circunferência do abdômen, até mesmo o próprio IMC, para estar estimando o percentual de gordura. Mas o mais comum que a gente vê é a bioimpedância e as dobras cutâneas. E ao contrário do que muita gente pensa, essas técnicas, qualquer uma delas aí que eu falei, elas não medem diretamente o percentual de gordura. Se vocês prestarem atenção, eu usei o nome estimativa, ou seja, elas estimam o percentual de gordura e não o medem diretamente de fato. Até porque, para você medir diretamente o percentual de gordura, não tem como a gente fazer isso na prática, porque você teria que separar o peso de gordura da pessoa e fazer a pesagem desse peso. Não dá para fazer isso com uma pessoa viva. Então a gente precisa de técnicas que estimam esse percentual. E todas essas que eu falei, bioimpedância, dobras, circunferências, IMC, todas elas são uma dupla estimativa. Por quê? Como são criadas todas essas avaliações, né? Fizeram primeiro um estudo em cadáveres, separaram ali peso de massa muscular, massa óssea, massa de gordura, enfim. Se fez uma pesagem, né, de todas essas massas e aí você criou equações para estimar. E aí tem outras técnicas que depois vão produzir dados, principalmente referente à densidade corporal, para estar estimando esse percentual de gordura. Antigamente eram técnicas, por exemplo, como pesar a pessoa embaixo d'água e ver a diferença ali para se estimar essa densidade corporal. Também, quem estuda um pouquinho mais esse tema vê aquele body pod, né, que é a avaliação de pletismografia. Também vê uma relação ali do ar expirado, ar do meio externo, para estimar essa densidade corporal. E essas técnicas de bioimpedância, dobras e todas as outras aí que eu citei, elas são criadas com base nessa estimativa. Então elas são técnicas de dupla estimativa, ou seja, duplamente indiretas, né? Então daí a gente já tem uma noção de que
quanto mais eu estimo uma coisa em relação ao original, mais eu tendo a perder a precisão daquela medida. É claro que todas essas técnicas são elaboradas com um rigoroso processo de qualidade, tanto das medidas como dos equipamentos, de ajustes matemáticos e estatísticos, para esse resultado ser mais parecido com o original. Mas uma estimativa nunca será tão precisa quanto a medida direta de qualquer coisa que seja, né? Então, quando eu vou para um consultório fazer uma avaliação dessas, para uma sala de avaliação física, eu tenho que ter noção exata que aquilo é uma estimativa. E uma estimativa dupla, passível ainda de mais erros. E tem um outro porém, que é comum a todas as técnicas. Não importa se é a bioimpedância mais cara do mundo ou se é uma fitinha de medida de circunferência de R$10. Não importa. Então, todas essas técnicas, elas são feitas com base em populações específicas. Por exemplo, a maioria das equações que a gente tem são elaboradas ou em pesquisas americanas ou em pesquisas europeias. E aí, fatores como a etnia predominante do grupo que está sendo avaliado para compor aquela forma de técnica, né, de equação, etnia importa, a idade importa, o peso e o nível de gordura atual da pessoa importa, a idade, nível de atividade física, ou seja, todas as equações são feitas para um grupo específico. Não quer dizer que se eu pegar, sei lá, uma equação feita para japoneses e aplicar em um grupo de africanos, não quer dizer necessariamente que aquela equação serve para aquele grupo avaliado. Então, isso é um fator importante também. O mais correto é você pegar essas equações que foram feitas de fora e validar no grupo que você quer avaliar, e aí ver se serve, comparando com outros métodos de referência, ou você criar equações com base na população que você está avaliando. Então, aqui no Brasil, tanto tem equações de fora que são validadas na nossa população, tanto para bioimpedância, dobras e todas essas outras técnicas aí que eu falei, como também tem equações desenvolvidas aqui mesmo no Brasil, né? Em regra, se usam aí técnicas Jackson e Pollock, se eu não me engano, americana, né, nas dobras. E na bioimpedância tem até um probleminha, que muitas vezes você nem sabe qual equação está lá dentro, né? Muitas vezes o fabricante do aparelho de bioimpedância nem fornece, né, qual é a equação que ele está dando para chegar naquele resultado que mostra na telinha. Então, o mais correto é você procurar estudos científicos que usaram aquela determinada máquina que você tem e ver se o resultado que ela produz é mais confiável com métodos de melhor referência perante a avaliação direta. Quais seriam esses métodos? O DEXA, né? Tipo aquela máquina que faz ressonância magnética, dá para você usar ela também para fazer a parte da avaliação do percentual de gordura. Hoje é o que a gente tem, acredito, mais próximo em relação à medida direta, que é aquela que eu falei, que só dá para fazer em cadáveres. E um ponto que eu coloco aqui como atenção, uma crítica construtiva, é que provavelmente, eu não tenho como afirmar isso, porque eu não tenho essa estatística, mas é uma opinião de quem está há alguns anos no mercado de treinamento e observa, né, outros profissionais trabalhando. Pela minha experiência pessoal, provavelmente a maioria das pessoas que aplicam essas técnicas de avaliação talvez não tenha ciência de como todo esse processo que eu expliquei para vocês e, por exemplo, as bioimpedâncias não tenham ciência se realmente aquela marca é validada para o público que ele está avaliando. Então, isso é um ponto de atenção, né? Que faz aquela pergunta, será que essa técnica que estão me avaliando realmente é a melhor para obter esse resultado? Então, fica aí esse ponto de atenção, né? Então, depois dessa introdução aqui sobre as técnicas de estimativa do percentual de gordura, claro que eu falei por alto, né? Tem muito mais detalhes a se falar, mas creio que com essa explicação já ajuda melhor a gente entender os resultados do estudo. Vamos para o estudo em si, né? Como é que eles fizeram esse trabalho aí? Então, essa tabelinha que está mostrando aí para a gente
é justamente dos participantes do estudo. Então eles pegaram 128 pessoas, tanto homens como mulheres, e aí dividiram em diversos grupos de faixas etárias. Então eles separaram o younger, que é aquela segunda coluna ali da tabela, né, que está o age group. Younger, que é o adulto jovem, né, média de idade ali na casa dos 26 anos, como está destacado aí no retângulo vermelho, que está aparecendo na tela. O middle age, que é aquela pessoa de meia idade, na faixa ali em média dos 46 anos, e o older, que é o idoso. Para esse estudo, a média de idade do grupo ali é de 70 anos. Lembrando que a idade é um fator que importa sim na avaliação do percentual de gordura. E aí, os demais dados dessa galera. Massa, altura, IMC. Uma das coisas que eles fizeram para padronizar o grupo foi o seguinte. O IMC, que é o Índice de Massa Corporal, ele tem diversas faixas de classificação para saber se você está acima, dentro ou abaixo do peso ideal. Esse é um outro fator que influencia na avaliação de percentual de gordura. Não necessariamente a avaliação que é boa para um obeso vai ser boa para uma pessoa que está com o peso ideal abaixo do peso. Por exemplo, você pega uma pessoa que está muito acima do peso, que está com um percentual de gordura muito elevado, muitas vezes você nem consegue destacar direito a dobra cutânea, ou essa dobra é grande demais para ser avaliada com aquele aparelho, que é o adipômetro, né? Que a gente chama popularmente, que é o aparelho que mede a espessura daquela dobra. Então, às vezes, para um obeso, uma pessoa nessas condições, ou até uma pessoa que está com muita retenção de líquido, a dobra às vezes nem forma direito. Eu já avaliei, fiz bastante esse tipo de avaliação e podem acreditar em mim. Às vezes nem dá para avaliar com um adipômetro. Então você tem que partir para outras técnicas, né? Bioimpedância, por exemplo, mulher em período menstrual, não é uma boa, que tem uma variação ali no acúmulo de líquidos no corpo, né? Às vezes, para um paciente que tem um problema cardíaco, como a bioimpedância trabalha com correntes elétricas, também, por exemplo, o uso de marca-passo pode interferir o uso da bioimpedância, não se segura para essa pessoa. Então, você tem que escolher bem a técnica que você está usando para aquele público. Esse estudo, para minimizar essa discrepância de resultados, o que eles fizeram? Que foi uma sacada bem interessante. Pegaram a faixa de peso normal e sobrepeso, que vai nessa escala de 18,5 a 29,9, e só recrutaram pessoas com IMC dentro dessa faixa, que é justamente para não ter uma discrepância muito alta entre obesos mais grau 1, 2 e 3, né, obesidade mórbida, e o pessoal de baixo peso. Então, para ter um resultado ali mais homogêneo. Na média, se a gente for ver ali, ó, BMI, que é o IMC, onde está destacado agora, a galera ficou ali entre 23, 24, né? A maior parte das médias aí é o que a gente fala de peso normal, nem alto nem baixo, né? Então, grupos separados por idade, IMC direitinho, bonitinho, padronizado. Vamos ver o que eles fizeram de avaliação, quais técnicas foram comparadas, né? As estimativas do percentual de gordura, primeiro eles usaram a bioimpedância. A gente tem aí, ó, essa bioimpedância Embody 770. Se eu não me engano, ela é um dos modelos de ponta da Embody. A Embody, para quem não conhece, é uma marca, assim, talvez seja a melhor marca aí em termos de bioimpedância. Quando você vai naqueles consultórios mais chiques, lá do médico, da nutricionista famosa aí da sua cidade, geralmente quem tem um poder aquisitivo maior investe na Embody, né, que dá aqueles laudos bem bonitos, cheios de variáveis interessantes para você estar comentando na avaliação. E se eu não me engano, esse modelo 770, se não for o mais caro, deve ser um dos modelos de ponta. Eu não tenho tanta certeza assim para afirmar, mas pode ter certeza que é coisa boa. E foi utilizado como até o modelo de referência na comparação desse estudo com os demais métodos. Aí tem o IMC. Aí vai ter gente falando, ah, Wesley, mas IMC é apenas peso e altura. IMC não reflete percentual de gordura. Realmente, IMC, ele por si só não reflete percentual de gordura. Mas você pode pegar esse IMC, escolher uma equação que estima o percentual de gordura através do IMC, e aí você consegue esse percentual de gordura. Aí você vai falar, ah, mas a bioimpedância é melhor porque é direto. A bioimpedância também não mede percentual de gordura.
Ela vai medir a impedância. A partir dessa impedância, resistência e reatância, você estima o percentual de gordura. Então, os dois são estimativas, né? Aí a gente vai ver o que produz de resultado aí. Dá para estimar o percentual de gordura também pelas circunferências, né? Então, aqui pegaram equações que usam circunferência de abdômen, circunferência de quadril e algumas técnicas circunferência da crista ilíaca, né, que é uma lateralzinha ali do quadril. Circunferência de quadril, pega do glúteo, maior circunferência ali, né? Mulherada mede bastante, né, para descobrir ali o tamanho do quadril, né? Medida até de costureira. Então, você pode usar isso também para avaliar percentual de gordura. E aí também, até esqueci de botar aí, mas usaram também dobras cutâneas. Então você vai lá, pinça, dobra e mede. O mais comum que a gente vê no mercado é bioimpedância e dobras, né? Então, aqui deu os resultados, galera. Então vamos ver o que aconteceu. Ó, para vocês entenderem a sequência aqui, ó. Primeira coluna é o sexo, homem e mulheres. As 3 primeiras linhas são os homens, as 3 de baixo mulheres. Segunda coluna tem os grupos de idade lá, o younger, o adulto jovem, middle age, meia idade, e o older, ou idoso, que a gente já viu as idades lá. Aí vem as técnicas, né, ó. Embora 770, bioimpedância, carona lá, chique, que é a referência. BMI, estimativa do percentual de gordura usando IMC. Circunferência, estimativa do percentual de gordura usando lá abdômen, quadril e ilíaca. E o skin fold, que é usando as dobras cutâneas, né? Que é a medida lá do adipômetro, a beliscadinha na pele, na dobrinha de gordura. Então vamos ver o que aconteceu. Ó. Vamos pegar a primeira linha aqui, ó, que é o dos youngers, né? Os homens jovens. Lembrando que é o mesmo grupo, só muda a técnica. Então, ó, na bioimpedância deu quase 16%, no IMC deu quase 20%, na circunferência deu 17%, e nas dobras deu 12. Então a gente vê, se a gente pegar das dobras para o IMC, deu 7,5% de diferença. E mesmo em relação a embody, de uma para outra deu mais de 3%. Se você pensar ali, ó, de 15 para 12, 3%, rapaz, é uma diferença considerável, né? Qual que é a primeira mensagem que fica aqui, se a gente vendo só essa linha? Dá para confiar em qualquer método? Se cada um dá um resultado, qual desses será que está mais confiável? Lembrando que nenhum deles são medidas diretas. E, em teoria, todos eles produzem resultados fiéis e confiáveis em relação às melhores avaliações que tem, principalmente o DEXA. E aí, como é que faz? Tudo dá um resultado diferente, né? A primeira mensagem aqui, só avaliando esse dado, se tu começou a avaliação física de um jeito, por exemplo, tu foi lá no teu personal, ele avaliou com dobras, 3 dobras, equação de Jackson e Pollock, super difundida, eu mesmo quando avaliava usava pra caramba, tá nesse estudo aí também. Se tu fez uma avaliação dessa forma, continua nela. Por quê? Vamos supor que tu compara aí dobras, tu fez na primeira, daí 3 meses tu treinou pra caramba, fez, sei lá, fez dieta, pô, bonitinho, aí tu vai lá e usa açaí de IMC. Aí, pô, se a gente vê aqui, manter essa tendência que é superestimar em relação às dobras, e aí? Aí tu fez tudo certo, o negócio dá um resultado maior? E se essa diferença for por causa da técnica que você está usando e não por causa das coisas que você fez, treino e dieta? Já pensou? Então é o seguinte, se tu vai avaliar com uma técnica, independente dela qual seja, continua nela. Na reavaliação faz o mesmo jeito, o mesmo protocolo, de preferência o mesmo avaliador, de preferência o mesmo instrumento de medida. Continua nele. Se for bioimpedância, principalmente, você tem um preparo. Quando você vai fazer bioimpedância, você faz um jejum prévio, você toma conta do quanto de água você bebe, você toma conta se você treinou muito pesado perto ali da avaliação, se é mulher, você está em período menstrual, se você toma muito café, que é diurético, que mexe com o equilíbrio de líquidos no corpo, que afeta o comportamento da corrente elétrica imperceptível que passa no seu corpo durante a bioimpedância, que muda diretamente o resultado.
Se você nunca fez um preparo desse para bioimpedância e faz cada uma de um jeito, provavelmente os resultados e as variações que aparecem nele podem ser, às vezes, por falta de padronização e não pela diferença real do seu corpo. Então, muito cuidado ao confiar 100% apenas em uma técnica de estimativa. Eu não estou dizendo que você não deve avaliar seu percentual de gordura. Eu mesmo já fiz diversas avaliações, tanto nos meus alunos como em mim mesmo. Avalie o percentual de gordura, mas avalie também as suas circunferências, em especial a de abdômen, né? Compara ali braços, direita e esquerda, coxa, direita e esquerda, né? Avalie também o IMC, é um bom dado, não descarte o IMC. Avalie também fotos, tire uma foto sua de frente, de costas, de lado. Compare essa foto daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses. Use todos esses dados para ver se eles estão indo de uma forma convergente ou divergente. E no fim das contas, independente do número de percentual de gordura que você tenha, seja alto, baixo ou na média, a gente não vê percentual de gordura, esteticamente falando, a gente vê o nosso corpo. O braço está legal, a coxa está legal, a barriga está grande, está pequena. Então, muitas vezes as imagens e medidas simples lá com a fitinha da mamãe costureira já dão muito resultado. Talvez você não precise investir aí milhares de reais numa bioimpedância, numa avaliação super chique para ver o que os seus próprios olhos já estão dizendo. Aí falar, Wesley, mas talvez é porque é nesse grupo, vamos ver nos outros. Destaquei aqui para vocês. Quem é bom observador já viu os dados aí da tabela, né? Olha aqui com os idosos. Até que o resultado foi mais agrupado, ó. 24% é normal, idosos geralmente têm percentual de gordura maior, menos massa muscular, né? E ó, 24 na embora, bioimpedância, quase 26 em MC, 24 na circunferência, 20 na dobras. Aqui, ó. Aquela bioimpedância que, sei lá o quanto custa, mas deve estar um preço aí de quase um carro, né? E a circunferência você pode fazer com uma fitinha de, quando muito cara, 50 conto, e pegar a equação de graça na internet em um artigo científico, deu praticamente o mesmo resultado, entendeu? É claro que a bioimpedância passa uma imagem profissional muito melhor, um laudo bonito, colorido, super fantástico. Mas se tu quer saber só o percentual de gordura, aí se fosse para um grupo de idosos com essas características aí, que eu citei anteriormente, daria praticamente a mesma coisa, né? Vamos ver outra aqui, ó. Olha esse aqui, das mulheres. Middle age, né, meia idade, mulherada ali de 45, 46 anos e mulherada ali na faixa dos 70. Olha lá, vamos pegar a faixa dos 70. 35% na bioimpedância, um pouquinho mais de 35 ali, 35,5 no IMC, ou seja, o criticado IMC deu o mesmo resultado praticamente a da bioimpedância super maravilhosa. Circunferências, 38% e dobras 26%. Quase 10% ali de diferença em relação à bioimpedância. E aí, qual desses eu confio? Eu acho que nesse caso aí, a bioimpedância deve estar mais certa, né? Mas é apenas uma suposição, eu nem vi esse grupo, né? Olha lá, a de meia idade. Então deu 25% na bioimpedância. Aí no IMC já deu 31%. Você viu ali, para as idosas bateu direitinho. Diminuiu um pouquinho a idade e já diferiu pra caramba. Circunferência deu 33. As dobras, que deu diferente para o idoso em relação à bioimpedância, para esse grupo bateu perfeito ali, 25,1 a 25. Nem dá para chamar isso de diferença. Tudo bem que o desvio padrão é diferente, mas não vamos entrar nesse assunto. Então, galera, a gente vê que tem uma diferença absurda. Por isso que eu falei, vai avaliar de um jeito, continua com ele sempre, de preferência o mesmo avaliador, de preferência o mesmo instrumento de medida. É bioimpedância, faz o preparo. Se o cara que está te avaliando não pedir nenhum preparo, já desconfia, né? Não vou falar nada não, mas não é o jeito mais correto de se fazer bioimpedância. Vai confiar num resultado único? Não, tira foto. Todo mundo hoje tem celular, pô. Vai lá, tira foto, compara. De preferência da mesma posição, iluminação, distância da câmera para quem está sendo fotografado. Mede circunferência, mede IMC. IMC é bom também, não é ruim não. Dá para ter uma noção geral se a pessoa está acima ou abaixo do peso.
beleza? Então, qual que é a principal mensagem? Não confie cegamente no método, procure saber se a pessoa que está te avaliando tem conhecimento daquele método, tenha em mente que são estimativas nunca vão produzir um resultado 100% ali confiável, ainda mais falando de percentual de gordura, que um monte de coisa influencia. Se a bioimpedância faz preparo prévio e, de preferência, colha também outros dados para dar um resultado mais robusto. Beleza? Essa foi a mensagem aí do dia, espero que você tenha tirado proveito aí desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, sugestão, crítica, manda aí nos comentários. Também deixa o seu like no vídeo, que é importante, dá mais engajamento. E se inscreve no canal, já passamos de 1.000 inscritos, agora eu quero chegar nos 10.000 e só com a tua ajuda eu consigo. Beleza? Então, a gente se vê no próximo vídeo. Bons treinos, bons estudos e até lá!